O signo de Peixes. Chegamos no último dos signos. Chegamos no final da roda zodiacal. O que significa o signo de Peixes? Como que a gente desenvolve esse signo? Vamos lá. O signo de Peixes vem da polaridade Yin. Então agora a gente retorna mais uma vez para o tempo da natureza. A polaridade Yin fala da introspecção, fala das questões onde a gente precisa ser passivos, esperar. O signo de Peixes pertence ao elemento água. Então aqui a gente encontra o último signo do elemento água, o terceiro nível do elemento água, que é a água da modalidade mutável. Então aqui nós encontramos a água mutável traduzida como peixes. O elemento água, a gente entendeu até aqui que ele representa as nossas emoções, mas ele vai muito além disso. Uma forma da gente ilustrar o signo de Peixes é associá-lo ao oceano. Então, quando a gente lembra do oceano, a gente pensa logo em algo extremamente grande, insondável e até mesmo infinito. O oceano é profundo, o oceano é etéreo, o oceano pode ser assustador, o oceano pode ser magnífico. Esse é o signo de Peixes. Então, na nossa natureza, os oceanos e os mares são traduzidos pela astrologia como peixes. Daí a gente começa a fazer a interpretação do que a gente conhece como as pessoas de Peixes, mas uma pessoa não é um signo. Sempre que a gente vai descrever o signo de uma pessoa, a partir de uma personalidade, por exemplo, a gente de alguma forma só está trazendo alguns detalhes sobre a pessoa. Mas nenhuma pessoa consegue ser um signo, porque todos nós somos todos eles. Em alguma área da vida, esse signo se apresenta. Partindo daí, em alguma área da vida nós somos oceânicos. Em alguma área da vida nós somos desprendidos. Em alguma área da vida a gente não quer saber de detalhes, de fazer as coisas, a gente não tem muitas regras, a gente não tem muito limite, a gente simplesmente quer se entregar. Assim como uma pessoa localizada no meio do oceano não teria muito o que fazer. Esse é o signo de Peixes. O signo de Peixes tem como objetivo nos trazer a transcendência. Veja só, ele é o último dos signos. Depois que a gente passou por todas as outras etapas, a etapa final é simplesmente a transcendência e a entrega ao sagrado. A gente finaliza tudo na nossa vida nessa dissolução final. Isso é Peixes. Até Aquário nós nos humanizamos. Em Aquário a gente entendeu a necessidade da voz coletiva para poder fazer realmente um progresso no nosso mundo. Em Peixes, a gente simplesmente vai se entregar. A gente simplesmente vai se render à vida. A gente simplesmente vai aceitar o que a vida nos traz. Isso é desenvolver Peixes. Para alguns pode ser fácil, para outros nem tanto. A gente pode entender o signo de Peixes também como a dissolução do ego. Mas vamos entender. O que é o ego? O ego é o eu. O ego é a sua personalidade. O ego é o que você identifica como as suas características. Eu sou isso, eu me defino dessa forma, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Isso é o seu ego. Então até aqui o nosso objetivo é fortalecer esse ego. Você precisa ser forte e ter uma individualidade, porque aí você vai entrando em contato com a transcendência. Quando você entra em contato com essa transcendência, você vai entender que por mais nuclear que seja o seu ego, por mais centralizado que seja o seu ego, você no fim de tudo tem como objetivo simplesmente dissolvê-lo, mas não necessariamente se perder. Quando a gente vai analisar o signo de Peixes de forma isolada, a gente vai falar dessa perda de identidade. Porém, o objetivo do desenvolvimento do signo de Peixes é entender que você tem a sua identidade, ao mesmo tempo ela é diluída e pode se mutabilizar. Você hoje é assim, amanhã não necessariamente, você vai se tornando mutável de acordo com a maré. Você vai se tornando dissolvido sem uma rigidez muito fixa, porque você é um ser humano e o ser humano é adaptável a tudo. Dito isso, a gente vai entendendo que o signo de Peixes é o signo acolhedor de tudo. Quando a gente chega em Peixes, a gente consegue descrever esse signo da seguinte forma: todos aqueles excluídos pela sociedade,
Todos aqueles que não têm voz, eles são representantes do signo de Peixes. Por exemplo, os mendigos, os isolados, os asilados, aqueles que estão abandonados, aqueles que passam fome, aqueles que não têm um teto, aqueles que são adictos, aqueles que são deficientes, aqueles que sofrem preconceito e aqueles que o ser humano de alguma forma detém poder sobre, os animais e as plantas. Então, como o peixe vai representar esse oceano, todas essas questões excluídas da sociedade, onde muitos não querem ver, onde muitos não querem acolher, são os representantes de peixes. Porque a sociedade geralmente vai trazer aquilo que é bonito, que é bom, que é importante, que traz progresso, que traz brilho, mas e aqueles que ninguém quer ouvir falar sobre? Quem representa estes é o signo de Peixes. Por Peixe ser o signo do oceano, entendendo que todos nós estamos dentro do mesmo oceano, não faz sentido querer excluir algo ou alguém, sendo que estamos todos no mesmo oceano. Isso é o desenvolvimento de Peixes. Peixes é conhecido pelo signo da empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro, você sentir o que o outro sente, mesmo que você não tenha passado pelo que o outro passou, você consegue se empatizar, você consegue se condoer também da dor do outro. E por se tratar de uma etapa onde nós já estamos compreendendo que estamos todos no mesmo oceano, o objetivo da ação voltada para o signo de Peixes é nunca esperar nada em troca. Simplesmente vou fazer o bem porque você, como um espelho meu, você como uma pessoa que sofre por algo, por algum preconceito, também faz parte de mim. Isso é Peixes. Um animal e uma planta, por exemplo, que está sob seu comando, sob o comando da sua consciência, você teria total capacidade de fazer o que quisesse com ele. Ele simplesmente não teria o que fazer contra você. Uma planta, por exemplo. Você pode olhá-la e não regá-la e deixá-la morrer. Você pode ver um animal passando fome e pode não fazer nada. Você pode ter um animal doméstico e maltratá-lo. A única coisa que te mobilizaria a não fazer isso é a compaixão. Essa característica ela é desenvolvida à medida que você realmente consegue sentir a dor do outro. E seja o outro uma pessoa, uma planta, um animal. Então, quando a gente vai desenvolvendo Peixes, a gente vai olhar para o nosso mundo e entender que tudo faz parte de nós mesmos. Portanto, até aqui a gente consegue concluir que Peixes é o signo da espiritualidade. Mas, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando apenas de questões voltadas para a benevolência. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que incluir todos os outros signos também. Porém, o que a gente compreende quando a gente ouve a palavra espiritualidade é essa compaixão. É esse abraço fraterno às outras pessoas, principalmente aqueles que não são acolhidos. E mais uma vez, como Peixes representa o signo do oceano, todos e tudo aquilo que está contido no oceano também é Peixes. Portanto, a gente pode enxergar o signo de Peixes como o signo que engloba todos os outros signos. É como se Peixes fosse o arco-íris. Peixes é aquele que traz tudo e todos para dentro de si, porque Peixes não encontra a separação. Peixes é o signo da unidade. E nessa unidade nós encontramos a graça, nós encontramos a piedade, nós encontramos o perdão, nós encontramos a transcendência, aquilo que leva a gente muito além daquilo que a gente tem como propósito pessoal, como profissão, relacionamentos, amigos, irmãos, família. Peixes simplesmente vai trazer tudo para si. E sendo o último dos signos, ele nos leva à culminação final, onde a gente se dilui no sagrado. Porém, para essa diluição acontecer em consciência, nós precisamos desenvolver os outros signos, saber o que a gente gosta, como a gente faz, quem a gente é, como a gente se relaciona, como a gente constrói uma profissão, como a gente constrói até mesmo uma religião, mas no fim das contas, a gente vai ser dissolvido e entregue a esse sagrado que nos permeia. Isso é Peixes.
Então fica fácil entender até aqui que uma pessoa não precisa ser pisciana ou pisciano do signo de peixes para poder desenvolver tudo isso. O que acontece é que se uma pessoa é desse signo, tem o sol nesse signo, talvez esses assuntos tenham mais interesse na vida dela. Mas vai muito além disso. Então, como peixes é um signo de água mutável, a gente pode entendê-lo como a fase gasosa do elemento água. Nós temos a fase líquida, a fase sólida e a fase gasosa. Então, peixes nos permeia. Peixes vai representar os nossos sonhos, a nossa imaginação. E quando a gente fala de um signo, a gente encontra um regente. No caso de peixes, nós encontramos seus dois regentes. Vamos conhecê-los agora.